Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Dia de comentar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e Achareis. É uma coisa que muitos questionam, né, sobre pedir, a questão de ser atendido. Então, a gente vai conversar bastante sobre os aspectos desse pedido. Vamos entender se a gente pode pedir e sentar no sofá e esperar acontecer, ou o que mais está envolvido nesse pedido aí. E vamos entender um pouquinho das diferenças, né? Mais uma vez, dos pedidos espirituais e dos pedidos materiais, para a gente lembrar o que a gente vem falando nos outros capítulos, que os interesses espirituais precisam se sobrepor aos interesses materiais. Então, Polônia? Olá, que prazer estar com vocês mais uma vez. E neste capítulo 25, ele é um capítulo pequeno, né? Porém não é o menor. E nesse capítulo, curioso, ele não tem aqui a instrução dos espíritos, né? E aí o Kardec nos chama a atenção para a sequência de qual Jesus traz, né? Que é pedir, buscai, batei e achareis. São esta sequência que é interessante. E aí, o que nós podemos pedir, né? Na verdade, a gente pode pedir qualquer coisa, né? Qualquer coisa a gente pode pedir, tá? Mas quando Jesus fala desse pedir, ele não está falando das questões materiais, e sim, ele está falando dos nossos pedidos para que a gente possa se libertar, né? Ter a libertação da nossa animalidade de conduta. Porque de vez em quando a gente é um pouco animal, né? A gente traz isso muito arraigado, né? E aí ele diz assim, para que a gente busque, mas buscar o quê? Então, depois que eu tiver o meu pedido, depois que eu pedir, eu tracei uma linha, né? Eu quero, então, sei lá, eu quero comer banana. Vamos usar aqui um termo bem, né? Bem, sei lá, Básico. primário, bem básico. Eu quero comer banana. Se eu quero comer banana, eu não posso ir atrás de pé de laranja. Então, eu tenho que buscar de alguma forma. Então, a gente não pode querer comer banana e eu vou atrás de laranja. Porque se eu desejei banana, eu tenho que correr atrás da banana. Quais são as ações que eu tenho que fazer para conseguir comer banana? Então, o meu pedido, seja pedido material ou espiritual, eu tenho que praticar umas ações que me levam a chegar no meu objetivo, que é o meu pedido, tá? E para isso a gente vai ter... Não, pode começar, pode falar. Então, a gente vai ter que selecionar algumas atitudes para a gente chegar no nosso bem melhor, tá? Pode falar, Lívia. Só puxando aí para ressaltar para o pessoal que você está falando do correr atrás da banana, né? Que o Kardec, já no começo do capítulo, faz o vínculo desse buscar e achareis com ajuda-te e o céu te ajudará, explicando o que ele está falando. Jesus está falando explicitamente da lei do trabalho. Então, é de verdade correr atrás da banana, não é sentar embaixo do pé e esperar ela cair na nossa cabeça. E já aproveitando isso, eu queria comentar que sobre o pedido, né? Que assim, a gente sabe que não devemos pedir coisas no sentido de matéria, né? A gente pode até querer, eu quero uma casa nova. A gente tem o direito de fazer essas conquistas materiais, como a gente vai comentar mais para frente, né? Mas é claro que, no geral, a gente fala sobre esse pedido que nós dirigimos à espiritualidade amiga, pedidos mais voltados à nossa melhoria, né? Mas ainda assim, muitas vezes, o que as pessoas pedem? Por exemplo, que os problemas sumam, que a doença deixe de existir. Então, assim, não é que nós não podemos pedir esse tipo de coisa. Só queria ressaltar, Kardec deixou uma dica muito boa aqui no capítulo, mas eu queria lembrar do Nosso Lar, do Lísias, dando uma dica para o André Luiz, que é uma coisa bem importante para a gente. Que primeiro que ele fala que quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra no caminho da realização.
Detalhe, isso vale para as coisas ruins também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os pensamentos que ficam martelando com os nossos desejos, porque se a gente... É o famoso buscar chifre na cabeça de cavalo, né? Vai achar se buscar. Aí, falando das realizações nobres, o Lísias chama atenção. Contudo, existem 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar, que a Polônia vai explicar isso aí mais. Saber desejar. E terceiro, merecer. Eu vou chamar mais atenção para o terceiro, que ele fala, em outros termos, vontade ativa, que é o desejar e o foco. Foco no que você quer. Trabalho persistente, que é o que ela falou, correr atrás da banana. Tem que se mexer. Tem que manter o foco do que você quer e persistir. E o terceiro, gente, merecimento justo. Porque é uma coisa que a gente precisa lembrar. Muitas coisas não é que não tem como acontecer na nossa vida. Uma doença não é que não tem como nós sermos curados. Mas nem sempre é o momento. A gente tem que lembrar que Deus é Pai. Ele não quer o nosso mal, só que Ele quer nos educar. A lei faz nós nos educarmos. Então, determinadas coisas que acontecem na nossa vida, determinadas dores que aparecem, são para o nosso progresso. Então, muitas vezes, não é a hora daquela dor desaparecer. A gente pode, por outro lado, pedir forças para que aquela dor não se converta em sofrimento. Lembrando, né? A dor sempre existe, mas o sofrimento é opcional. E aí, já deixando as palavras do Kardec de dicas, a gente pode pedir, e isso está no item 5, tá? A gente sugere que o pessoal leia o capítulo inteiro, né? Mas esse item 5 é como se fosse um roteiro para a gente. Dicas do que pedir. Pedir a luz que deve clarear o nosso caminho e ela vos será dada. Pedir força de resistir ao mal e tereis. Pedir a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. E aí tem algumas outras, mas só chamando atenção, por exemplo, para essa. Não adianta a gente pedir a assistência dos bons espíritos, vamos dizer que isso é o desejo, e isso não se transformar em vontade, você vai comentar depois aí nas palavras do Emmanuel, vontade que é o trabalho, que é correr atrás. O que seria nesse caso? Não adianta a gente pedir a assistência dos bons espíritos e manter uma baixa sintonia, manter pensamentos que não vão deixar com que esses espíritos tenham acesso para efetivamente nos ajudar. Com você. É isso. Exato. E quando ele diz aqui, né, bater na porta para achar, isso significa o caminho, né, que a gente vai percorrer. Quer dizer, seriam os frutos da gente, da nossa ação e da nossa vontade, do nosso desejo, né? E aí ele chama a atenção, então, para essa trilogia, que para a gente conseguir isso tudo, que você já falou, a gente precisa ter ação. Desejar, nós devemos saber desejar. Selecionar o nosso desejo. Porque se eu desejo coisa ruim para alguém, Então, selecionar o desejo e assimilar esse desejo. Então, a gente tem que entrar no desejo, sair do desejo com a ação e alimentar esse desejo sempre, né? Para que a gente possa atingir. Isso, tem a ver com a sintonia, assim, né? Manter a sintonia daquele desejo. Exato. Que o desejo, ela é uma expressão biológica que te emerge, tá? A vontade, ela é o disparo que define e que avança no desejo. Então, a vontade é a ação desse desejo, né? E aí, Jesus, ele dá a orientação a todos de como agir a serviço de Deus. E todos têm um amparo. Mas é claro que aquele que está a serviço de Deus, que está a serviço da espiritualidade de Jesus, ele também é amparado e de forma muito segura. E a gente tem que acreditar nisso, né? Só que, às vezes, a gente está tão ligado às questões da matéria que a gente esquece de perceber esse auxílio da espiritualidade, né? Porque estamos presos na matéria. Isso é muito comum, tá? E Jesus diz aos apóstolos que no egoísmo, quando a gente descobre que eu estou sendo egoísta,
e de repente dá um start e você fala, puxa, estou sendo egoísta. Então, se isto acontecer, eu preciso mudar a minha estratégia, pois nós temos que pensar no bem coletivo e não no bem único da minha pessoa. Eu tenho que pensar no bem-estar de um todo, né? Bem-estar do universo, bem-estar do meu país, da minha cidade, da minha rua, da minha família. Eu tenho que ser um todo e não eu unicamente. Nossa, isso que você falou é muito profundo, porque a gente está falando aqui, né, na dicas do que pedir, né, de saber desejar, e essa é uma métrica muito importante. O nosso pedido beneficia a quem? Beneficia só a mim? Ou é, vamos dizer assim, um pedido, para falar nos termos modernos, né, um pedido sustentável? Um pedido que não vai fazer mal ao meio ambiente, um pedido que não vai fazer mal ao meu irmão, um pedido que mantém a humanidade avançando. É uma forma de verificar se o nosso pedido não é egoísta. Muito bom isso aí. Exato, exatamente. Ele diz assim, né, que também a matéria, ela é extremamente importante na questão do planeta, né, e da nossa vida, pois ela é um instrumento de evolução. Então, nós não podemos falar, não preciso disso, a gente pode ficar sem casa mesmo, vamos morar na rua, vamos dormir aí no... Não preciso ter uma reserva do dinheiro, não é isso. Não é ser irresponsável. Não é isso. E Kardec até explicita, porque a gente já está entrando até no outro tópico aqui, né? Observai os pássaros do céu. Porque Jesus fala, não trabalham, não sei o que lá, e Deus provê. Não é para interpretar ao pé da letra de dizer que nós não precisamos organizar a nossa vida material. Nós precisamos, inclusive, evoluir a parte material. A questão é não sobrepor os interesses materiais aos interesses espirituais. Exatamente. E aí ele diz assim, né, ó, que existem pessoas que são até desprendidas da matéria, né? O que dele é dos outros, ele não dá é o carro dele para... né? Não é mesquinho, empresta o carro dele para todo mundo, se pegar multa não tem problema, né? Enfim, não tá nem aí, para que eu preciso de casa, para que eu preciso... Tem gente que é bem assim, né? Porém, nem sempre essas pessoas elas estão entregues a Deus. Então, isso aqui não é um desprendimento material, do jeito que se prega no Evangelho. É um desprendimento? Mas eu tenho que associar isso a outras coisas. A minha bondade, o meu respeito com o próximo, a minha benevolência, a minha humildade. Né? Eu tenho que atrelar. Isso até me lembrou alguma coisa que tem em algum outro capítulo, que eu não lembro qual, mas que chama a nossa atenção para tomar cuidado com os bens materiais para que nós não sejamos desleixados. Ou seja, jogar dinheiro fora também não condiz com a lei divina. Equilíbrio, né? Acho que é sempre a palavra, equilíbrio. Exato, exatamente. A gente tem que ter o equilíbrio. E aí, esse tipo de pessoa, né, ela não tem controle sobre os seus próprios sentimentos. Aquilo que pensa, aquilo que fala, aquilo que deseja, né? Isto aquilo que deseja e, inclusive, aquilo que ela não filtra, aquilo que as pessoas fazem com ela mesma. Então, ela vai levando a vida, ela vai passando pela vida, né? Tá? E aí é só para clarear que esse tipo de pessoa não é isso que o Evangelho diz, tá? E aí, tem uma coisa aqui bastante interessante que Emmanuel disse para o Chico, porque o Chico, às vezes, se sentia muito triste por algum comportamento que, às vezes, eles sentiam das pessoas, né? E aí o Emmanuel disse para ele, Chico, as pessoas não são obrigadas a gostar de você, né? Nem todo mundo. Então, se alguém não gosta da gente, se alguém recusar os nossos ensinamentos ou os ensinamentos da doutrina, não tem problema. Não tem problema nenhum, né? E aí, a gente não tem que ficar frustrado por causa disso, né? E então o Evangelho faz um alerta para a gente, né? Assim, antes de você ir até as pessoas,
antes de você entrar na casa das pessoas e se colocar da forma com que vai se colocar, a gente tem que entender se o outro tem condições de entender, de compreender, se ele quer, né? Porque se ele não quer, não vai ajudar em nada a gente ficar lá. A gente vai, né? A gente vai ficar lá falando e não vai resolver nada. A gente vai, talvez, criar atrito, né? Vai falar? Não, pode continuar. E aí, assim, aí então diz assim, que dentro do trabalho doutrinário, dentro daquilo que a gente vê dentro do Espiritismo, nós não temos pessoas que são indicadas, por exemplo, assim, olha, eu conheço a Lívia. A Lívia é tão boa, ela fala tão bem, olha, pode pôr ela para trabalhar aqui no centro, que não tem problema, ela vai dar conta. Não é assim que as coisas ocorrem. A gente vai conquistando, né, essas situações através das nossas ações e atitudes e comportamentos. E geram responsabilidade, né? Também. Não é benefício, assim, é trabalho, é sempre trabalho. Exato. Então, dentro da doutrina não existe, né? Dentro de Jesus, dentro do ensinamento, não existe política. Então, eu não posso falar para Deus assim, Jesus, mestre, ele é meu filho, mas ele é tão bonzinho. Olha, ele é assim, mas desculpa aí. E querer que ele seja favorecido. Isso não existe, tá? Bom, e quando Jesus disse, se aquele que buscou não te deu importância, não te atendeu adequadamente, Jesus pede para os apóstolos para que sacuda a poeira ao sair do local. Isso está no Evangelho. Inclusive, no último item, não vos inquieteis pela posse do ouro, que Jesus está conversando com os apóstolos, na hora deles irem pregar, e é importante também não levar o pé da letra, né? Porque Kardec destaca que ele estava falando para aquela época que o costume era pousar, né? Ficar nas casas dos outros e tal, e aí ele está falando, não se preocupa com a falta de dinheiro, com a hospedagem, com a comida, Deus provê. Aí, cuidado, hoje nós precisamos da estrutura material, é diferente, mas nem por isso nós vamos deixar com que o material nos deixe estagnado de levar a mensagem. E aí, dentro desse contexto aí de levar a mensagem, e se a pessoa não quiser ouvir, né? Será que a gente vai julgar? Será que a gente vai brigar com a pessoa por ela não querer escutar a mensagem? Exato. E aí Emmanuel esclarece exatamente esse versículo, né? Que quando Jesus está dizendo assim, sacode a poeira, ele quis dizer, não vá ficar magoado se a pessoa não quiser te ouvir. Não fique preocupado se ela não quiser. Não vai ficar triste ou vai ficar ansioso pelos resultados que você não obteve. Não fique melindrado, né? Não desista da sua tarefa e das suas boas ações. E aí, se a gente olhar tudo isso aqui que ele está colocando, a gente tem muito pó para bater. Muito poeira para bater, não? Muito. Né? E aí, a gente aqui, né? Estou pensando, a gente aqui, né, que está se expondo, né, no YouTube, buscando algo, né? A gente, com o estudo, a gente está buscando primeiro a nossa melhoria, como meu pai fala, né? Os primeiros ouvidos são os nossos, que estão ouvindo aqui. Então, quem é que mais participa desse estudo? Nós duas. Então, somos as primeiras a aprender. Aí vem aquele desejo, né? Boa vontade de querer compartilhar com o outro. Se o outro não quer, se o outro critica, nós, claro, né? É legal levar a crítica construtiva para dentro, para que a gente melhore cada vez mais, mas duas coisas: não deixar de fazer porque não está agradando, né? O que fala, todo mundo fala, né? Nem Jesus agradou a todos. E outra, o que a diretiva aqui do Kardec, falando do espiritismo para os seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência. Então, ninguém é obrigado a pensar como a gente, o espiritismo não tem que obrigar ninguém a acreditar nos preceitos. Tanto que a gente fala, o mais importante é nós darmos o exemplo da nossa vivência. Esse é o ponto. Exato. Principal. E o mais importante não é a pessoa se tornar espírita. O importante é que ela tenha boas obras, porque isso significa, isso traduz a evolução espiritual da pessoa, não se ela é espírita ou não.
Exatamente, exato. E aí a gente veja assim, né? Veja quanto simbolismo tem aí no Evangelho e o que representa isso tudo, né? É muito, muito intenso isso aqui, né? São as dificuldades, esconde as dificuldades humanas, né? Que todos nós temos que vencer. É uma interpretação de um suposto fracasso quando isso ocorre. Então eu fui lá, conversei com a pessoa e a pessoa dá a impressão de que seja um fracasso, mas não é. Porque quando o indivíduo quiser, por exemplo, eu fui lá e eu fui na casa da Lívia, eu estou falando para ela do Evangelho e ela mal sequer ouviu, não comentou e tudo mais. Passaram-se 20 anos, 15 anos, e aí a Lívia um dia resolveu acionar nas leis divinas esses ensinamentos. Aí, um momento, ela vai lembrar aquilo que foi dito para ela. Então, nada se perde. Mas a gente, né, não tem nada que se preocupar de colher os frutos, né? Vinculando lá com a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Ele não ficou esperando para colher os frutos, porque às vezes eu acho que a gente quer que o resultado seja nosso, né? Que a pessoa mudou de conduta por causa da nossa influência direta. Não é com isso que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar em mandar a mensagem. Ou, como você falou na semana passada, ser a mensagem. Sermos a mensagem. Verdade. E aí, assim, o Emmanuel traz aqui um conceito na definição deste pó de Jesus. E olha quanta coisa. A definição do pó, sacudir o pó. Nós temos que sacudir a nossa preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações alheias. Ser aceito pelo outro, né? Nós temos que sacudir a poeira da nossa tristeza improdutiva, da nossa dilaceração inútil diante da ignorância humana, de nossos anseios de resultados das nossas ações mais elogiáveis, né, no campo da vida. Então, todo mundo tem que elogiar e aceitar. A revolta que a gente sente, às vezes, contraproducente, nós temos que sacudir a nossa indisciplina, o nosso desânimo, o desalento, a exigência da compreensão alheia, os melindres da suposta superioridade que às vezes a gente se acha tal, né? A desistência da boa luta. Nós temos que... Tudo isso representa esse sacudir a poeira. E Jesus também acalenta os apóstolos producentes a caminhar no bem e esperar e acreditar no amparo sempre. Então, nós sempre temos a expectativa no outro. Por isso que a gente se frustra, né? A gente tem lá a expectativa que o outro aprenda, que o outro deixe de ser ignorante, que o outro seja disciplinado, que o outro seja mais atento, que o outro reconheça o nosso trabalho, que o outro nos valorize. Tá? E aí, assim, né? Muitas das vezes, a gente não vê nada disso. Mas a gente está sendo chamado para que a gente possa lançar a semente. E esse fruto dessa semente pode demorar, às vezes, até 2000 anos, né? Como aconteceu com Jesus. E aí? Então, a gente não tem que se aborrecer, nós temos que esperar. Temos que tomar cuidado, né? E aí vale aqui a recomendação de Abigail para Paulo, que é: ama, trabalha e espera. E eu estou fazendo aqui na minha cabeça um paralelo do que você está falando aí da poeira descrita por Emmanuel. Essa poeira que nos pesa e não nos permite buscar e encontrar. Porque essa poeira faz a gente se preocupar demais com a opinião do outro na hora de buscar os nossos desejos, de correr atrás do que a gente quer. E isso vale para tudo na vida, inclusive nossas conquistas profissionais, aquilo de que se fala muito, né? Não deixar que os outros nos desencorajem. Então, coloquemos a expectativa em nós, vamos correr atrás, e o achar também tem a ver com se livrar dessa poeira. Porque quanto mais espiritualizados, mais preparados nós vamos estar para obter. E até assim, para finalizar minhas considerações, eu queria só reforçar uma coisa que eu falei, na verdade, amenizar o que eu falei, né? Que eu comentei sobre cuidado com os nossos desejos materiais.
Mas não é que nós não... É porque, assim, é muito importante lembrar que a falta de dinheiro para pagar as contas, para viver, causa um desespero tão grande que é um ponto que nos dificulta de entrar em contato com a espiritualidade. Eu não tenho o que comer. Então, às vezes, é muito difícil de conectar com a espiritualidade. E aí, não é isso, né? A gente pode desejar sempre melhorar o material. E eu queria chamar uma atenção para uma parte que eu grifei aqui, que eu tinha esquecido, que Kardec fala assim, sobre a providência divina. Já falando, se a providência divina não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, que a gente quer ver a coisa, quando a gente quer ver o dinheiro caindo, né? Então, não é sempre por um socorro direto, mas inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade, que é quando Kardec dá um roteiro para a gente, né? Se nós estamos com falta de dinheiro, a espiritualidade pode ajudar. Porque se a gente entra em contato, ela vai dar força, ela vai dar ideia, ela vai mostrar caminhos. A gente tem exemplo disso do Bezerra, por exemplo, né? O Bezerra lá sem dinheiro e bateu na porta dele alguém pedindo aula particular. E ele teve que correr atrás para suprir. Mas auxílio espiritual, porque a pessoa nunca mais voltou, né? Vai saber se era um espírito materializado ali. Pois é, e deu a ele o dinheiro que ele precisava, né? Para ajudar os outros, né? Para ajudar os outros na caminhada dele. Aí, Exato. Olha o tipo de poeira que o Bezerra carregava, né? Olha as intenções, olha o que era o desejar e o que era o buscar. Ele estava buscando o profissional dele, mas olha o que ele tinha em mente, provavelmente, né? Porque ninguém se forma e, de repente, vira caridoso e fraterno, como o exemplo do Bezerra. Não, a pessoa já vai trilhando o caminho assim. Então, já durante a graduação, ele devia exalar fraternidade. Por que a espiritualidade não vai ajudar uma pessoa com tão pouca poeira no corpo? Exatamente, exato. É. E aí, assim, né, gente, a gente só pode convidar vocês a entender o Evangelho, né? Porque o Evangelho é amor, né? E aí, quando a gente conhece essas máximas dos ensinamentos de Jesus, quando a gente entende, a gente consegue desenvolver o reconforto, a paz, a serenidade, a confiança, né? Então, fica aí o convite para estudo. Leiam um capítulo. É isso. É isso? Ótimo fim de semana, né? Quase para vocês. Estouramos no tempo, né? Um abraço, pessoal.